nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite, estamos mais uma vez com a emissão do Marca Portugal, aqui no canal Matriz Portuguesa SAP. Desta feita convidámos Filomena Aguiar, representante do Grupo Portugal da Associação Femmes d'Europe, que tem a sua sede em Bruxelas. Cara Filomena, seja muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade do seu tempo para estar connosco, em que estes meios tecnológicos permitem-nos esta proximidade, mas com tão longínqua geografia, e também nos dias que correm é a melhor comunicação que temos. De facto, não tinha conhecimento, foi um amigo nosso comum, Rui Frederico da Cunha, presidente da Câmara de Comércio belga-portuguesa, que me deu a conhecer a existência da vossa associação, e que a Filomena Aguiar era quem dirigia o Grupo Portugal, porque são vários grupos espalhados, não sei se é só a Europa, ou também têm algumas ligações depois pelo mundo. O que isso pretende é, de facto, falarmos sobre debatermos, refletirmos sobre a marca Portugal. E estar num sítio ótimo, estar no centro político europeu, e que, para percebermos o que é isto da marca Portugal enquanto marca país, a nossa cultura portuguesa, creio que é um património que se pode considerar da humanidade. Podemos usá-lo também para isso, para termos como um ponto de partida para a nossa presença no mundo? O património português e a cultura portuguesa são sempre uma mais-valia quando estamos a representar Portugal onde quer que seja. Apesar de nós, no próprio país, às vezes termos a sensação que somos pequenos, que não somos conhecidos, eu reparo sempre internacionalmente, em contactos, quer seja aqui em Bruxelas, já vivi em Espanha também, em Barcelona, que existe sempre um interesse e um genuíno interesse no nosso país. Às vezes por desconhecimento, porque realmente não conhecem o país, outras vezes porque o conhecem e querem aprofundar aquilo que sabem sobre ele, mas acho que o nosso património cultural é realmente uma mais-valia, que temos que aprofundar, temos que divulgar e temos que ter sempre orgulho nele ao longo de todo o nosso percurso.
e viver, ou seja, então, não só aí em Bruxelas, mas também onde já esteve, é uma constante na sua percepção. E a língua portuguesa, que verdadeiramente é a nossa base, é o veículo por excelência de qualquer nação, qualquer cultura, qualquer país, para se fazer representar, e aqui nesta situação é ainda tão mais importante porque tem uma representatividade imensa. Então, na Europa, que aqui, pela sua experiência profissional e atividade profissional, qual é a sua percepção relativamente à língua portuguesa e ao seu valor nas relações profissionais, culturais e outras? Bom, a língua portuguesa, é lógico que tem um peso enorme no mundo, porque somos uma das línguas mais faladas no mundo, não é? Se contarmos com todos os países de língua portuguesa, não nos limitamos a Portugal, tem, mesmo do ponto de vista puramente numérico, é uma língua muito falada. Podemos pensar que, do ponto de vista de relações económicas e tudo isso, o inglês é sempre mais importante, outras línguas, mas numericamente o peso da língua portuguesa é muito importante, muito importante. Nota-se isso cada vez mais. Posso dar um exemplo concreto. O meu filho estudou, nós vivemos em Espanha, vivemos na Bélgica, em Portugal. O meu filho estudou no Liceu Francês, de pequeno falava naturalmente português, francês e espanhol, começou a falar inglês também muito bem, estudou em Espanha, estudou em França, estudou em Inglaterra, tem praticamente essas 4 línguas como línguas naturais dele, estudou engenheiro aeronáutico. Quando começou a procura de trabalho, veio para aqui, para Bruxelas, nós estávamos cá, ele veio para cá, e eu quase de certeza acredito que uma das vantagens que ele teve foi dominar a língua portuguesa. Porque temos o mundo aeronáutico todo, por exemplo, no Brasil, que é uma indústria enorme. Ele tem equipes de trabalho com quem trabalha no Brasil, e ter alguém que fale a mesma língua é importantíssimo numa relação, quer seja pessoal, quer seja profissional. E isso é um exemplo prático em que realmente, mesmo a nível profissional, foi uma grande vantagem para ele. Não falamos de literaturas, tudo isso, exemplo da vida comum. Por isso, todo o mercado sul-americano, com o peso enorme do Brasil, nos traz o português à superfície, logo como uma língua que é interessante falar. É claro, nós sabemos, falar inglês, falar francês é muito importante, mas isso é mais ou menos o que toda a gente fala na Europa, não é? O que é que nos traz a diferença? É falarmos outras línguas, que têm também peso e que podem significar alguma coisa. Por isso, essa diferença, o português traz essa diferença e esse peso para um currículo, para uma vida, para um trabalho. Há um fator curioso que, com o Brexit, verdadeiramente a União Europeia, que não é a Europa toda, mas é uma grande parte e é muito expressiva em todo o continente, deixou de ter uma língua oficial. Foi o inglês. Eu não sei se a Irlanda tem o inglês como língua oficial ou não. Sim, mas ao nível de representatividade, o que faz com que a língua espanhola e portuguesa, vamos falar na nossa, tenham subido de grau, ou mais, na sua representatividade. É do conhecimento geral que as comunidades portuguesas pela Europa são imensas, de grande representatividade numérica também em cada uma das nações. Do país que agora saiu, o Reino Unido, havia uma nova comunidade portuguesa altamente qualificada em crescimento. Não será nada desconhecido para todos nós da França, no Luxemburgo, na Alemanha, etc., que a comunidade portuguesa é extraordinariamente presente. Agora, internamente, ao nível oficial, institucional, na Europa, a União Europeia, enquanto as instituições, a língua portuguesa não está oficializada, pois não? Nas instituições? Sim. A nível de ensino ou a nível de instituições europeias? Das instituições europeias. Não, Portugal é uma língua oficial nas instituições europeias, sempre. Mas não utilizada em algumas instituições, algumas entidades, como o Tribunal Europeu, etc., não é? Pois, isso é, sem dúvida. É uma língua oficial. Todos os documentos têm que ser traduzidos sempre em português também, porque é uma das línguas oficiais da
das instituições europeias. Por isso, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é debatida em português. Não é debatida em português, não senhora, não senhora. Já foi até debatido há alguns anos que nem no tribunal, nem nas representações jurídicas, etc., que não era. Não era. E como é que... Agora, puxando um pouco também a sua área, neste momento, presente, profissional, no meio feminino, empresarial, cultural e, enfim, que a Associação Femmes d'Europe não versa só mulheres empresárias. Não. A Associação Femmes d'Europe é uma associação que é formada por cerca de 900 mulheres. É muita gente. Só mulheres. É uma associação de voluntariado, de trabalho humanitário. E foi fundada já há 40 anos, mais de 40 anos, em 1976. No início, ela agrupava principalmente as mulheres de altos funcionários europeus ou de corpos diplomáticos que estavam sediados aqui em Bruxelas. Que temos os corpos diplomáticos, que tanto temos os embaixadores perante o Reino, como temos os embaixadores na NATO, como temos as representações, repés. Por isso, ao fim e ao cabo, aqui há muitos anos, essas mulheres tinham uma vida, não tinham propriamente uma vida profissional, acompanhavam os seus maridos. E houve muitas que acharam que era importante contribuírem para causas humanitárias. Já que estavam aqui, já que tinham poder de mexer as coisas, ajudar os que mais precisavam. E foi assim que se começou as Femmes d'Europe. Atualmente a estrutura é diferente. Atualmente muitas Femmes d'Europe trabalham, outras que não trabalham, estão reformadas, já trabalharam. Já existe uma variedade muito grande. Mesmo a nível social, existe uma representatividade de todos os âmbitos sociais e culturais aqui em Bruxelas, em todos os grupos. Anteriormente poderia parecer uma associação um pouco elitista, apesar dos seus fundamentos e dos seus objetivos serem fundamentalmente humanitários. Agora não, é uma associação muito mais aberta e abrange gente de... São 21 grupos nacionais. Os grupos nacionais são todos de países da União Europeia. E depois temos o grupo multinacional, mulheres que estão cá de outras nacionalidades ou que têm dupla nacionalidade e que escolhem um desses grupos. E o grupo EFTA, de países da tal comunidade económica. Que relações tem, por exemplo, com a lusofonia, a associação? A associação em si, o grupo português tem. O grupo português, nós temos muitos contactos e muito bons, felizmente, com a comunidade portuguesa cá, com o Instituto Camões, com a Embaixada, com as representações aqui em Bruxelas. Porque, ao fim e ao cabo, a associação é uma associação humanitária. O nosso objetivo é financiar projetos de outras associações que trabalham no terreno, associações pequenas que não têm grandes fundos de financiamento, e nós, por ano, financiamos mais de 300 mil euros em pequenos projetos. Mas o que é que nós fazemos para financiar estes projetos? Fazemos eventos. Bazar de Natal, Bazar da Páscoa, são os mais importantes, e vários eventos culturais, sociais, desde musicais, tudo. E o nosso objetivo, pelo menos nós como grupo português, é sempre que fazemos um evento, que esse evento represente a cultura portuguesa. Porque os grupos têm uma forte identidade nacional. É uma estrutura interessante como associação, estar organizada por grupos nacionais. É fundamental, cada grupo, as pessoas têm que falar a língua nacional. E representa de que modo? É interessante isso, de facto, haver uma identidade cultural nessa associação multinacional, portanto, assim dizer, ou plurinacional. Mas de que modo é que os grupos fazem essa representação cultural, nacional? Posso dar exemplos, por exemplo, de eventos que o grupo português tem organizado. Organizámos um concerto muito interessante no Cercle Gaulois, em que era o lançamento de um CD em que o pianista vive em Portugal há muitos anos, é um pianista argentino, a cantora era Sara Bell, mais ligada à ópera, em que o CD eram todo poemas de autores portugueses, musicalizados pelo pianista e cantados pela Sara Bell, que era a cantora e a atriz aí em Portugal. E nós fizemos cá em Bruxelas o lançamento desse CD.
Foi uma mistura muito interessante, porque tem a parte também da poesia, não só da música. É tudo poetas portugueses, cantados por uma voz portuguesa. Ao fim e ao cabo, a música que é internacional, não é? Fizemos jantares de fado, que para os portugueses às vezes já é um pouco... isso é um pouco saudosista fazer um jantar com o fado e tudo isso, mas os estrangeiros gostam imenso. Apesar de não perceberem, sentem a essência do fado. Claro que a comida é sempre uma comida tipicamente portuguesa também, tudo isso, todo o conjunto do evento, tentamos que recriar um ambiente português para divulgar as nossas coisas. Fazemos na Embaixada de Portugal, já é o 3º ano seguido que fazemos, um evento que se chama La Nature des Formes, Art et Design, em que todos os anos são representadas vários tipos de arte de artistas portuguesas. Já tivemos desde pintura, já tivemos fotografia, já tivemos moda, tivemos design, tudo com produtos portugueses, artistas portugueses, que durante 2 dias estão na Embaixada Portuguesa, na Sala Damião de Góis e numa outra sala ao lado, que é uma sala grande, que a Embaixada abre-nos as portas para arranjar esse evento. Convidamos países para se juntarem a nós, a França, a Dinamarca e o ano passado a Grécia, o que torna um evento muito interessante, porque é como uma mini feira de arte e design na Embaixada Portuguesa, nós é que recebemos e, ao fim e ao cabo, todos os outros grupos chamam o seu público, chamam nacionalidades diferentes. Existe uma mistura muito interessante de cultura ali assim na Embaixada. Durante esses 2 dias há também, claro, um bar com comidas, com tudo isso, em que cada grupo tem as suas comidas típicas. Então existe uma partilha muito interessante de espaço e de cultura, ao fim e ao cabo. Na gastronomia, de facto, é recorrente o uso, o reconhecimento da gastronomia como uma ferramenta importantíssima nos relacionamentos entre as pessoas, entre as sociedades, entre os grupos sociais, entre as nações. Não é à toa que os grandes eventos, os grandes tratados, as visitas oficiais e de Estado, são sempre, o ponto alto é sempre o almoço, o jantar que é oferecido. Claro. E é a maneira também de se demonstrar uma cultura. E então a gastronomia portuguesa é uma gastronomia multicultural. E que a matriz portuguesa tem constatado isto. Aqui em Lisboa, quando recebe os embaixadores acreditados em Portugal, que os convidamos a trazer a sua gastronomia para se juntar à nossa, é sempre esta fusão que é muito portuguesa, verdadeiramente, porque, aliás, foi algo que nós fizemos durante 500 anos pelo mundo e que descobrimos sempre pontos em comum entre as nossas culturas através da gastronomia. E havia uma ideia, eu confesso que também partilhava dela, que portugueses deveriam ser os únicos no mundo que falavam só de comida, quase exclusivamente à mesa. Fiquei completamente esclarecido que não. Esta paixão é transversal a todo o ser humano. Portanto, acho importantíssimo isto de se dar a conhecer a cultura até em prol de objetivos, sejam eles humanitários e outros, mas quando são objetivos humanitários solidários, alcança um outro patamar. E esses objetivos humanitários, por exemplo, do grupo de Portugal ou grupo português, são sempre dentro da própria União Europeia ou podem visar fora de outros continentes, por exemplo? Sim. Na associação, em termos gerais, existem 3 tipos de projetos. Os chamados projetos nacionais, que são os NAT, em que cada grupo nacional apresenta por ano um projeto no seu país. Esses projetos têm atualmente um financiamento de 7.000 euros. Depois existem os projetos nos países em vias de desenvolvimento, os PED, que são 2 vezes por ano, são bianuais e têm um budget de mais ou menos 5.000 euros. Depois existem os projetos de ajuda rápida, nós chamamos PAR, Projet d'aide rapide, que qualquer membro pode apresentar para pequenas associações e que têm um budget mais pequeno, à volta entre 1.500 e 2.000 euros, em qualquer sítio do mundo. Ao fim e ao cabo, os nossos projetos abrangem o mundo inteiro. Na Europa, dos projetos nacionais e os projetos de ajuda rápida,
e nos países em vias de desenvolvimento através dos POD. Agora, nós não financiamos nunca uma associação, nós financiamos um projeto numa associação. Exatamente. E todos esses projetos têm que ser apresentados por um membro da Associação Femmes d'Europe. E esse membro garante a boa execução do projeto e garante que o dinheiro é aplicado exatamente naquilo que foi pedido. Por isso, é uma maneira muito particular de financiar quem mais necessita. Não é propriamente estar a dar dinheiro a uma associação, não, nós damos dinheiro a um projeto numa associação. Esta associação precisa de 5.000 euros para restaurar qualquer coisa, precisa de 5.000 euros para comprar material para qualquer coisa, o projeto é elaborado, é apresentado, o comitê de projeto estuda, é aprovado e vai o dinheiro. Depois de ir o dinheiro, que é rápido, é fácil, tem um ano para aquilo ser tudo executado e depois enviam-nos tudo, o relatório. Foi feito o projeto, as fotografias, tudo isso. E o membro que apresentou esse projeto é o responsável por esse seguimento. Por isso, nós temos um controle muito férreo de todos os euros que damos. Porque sabemos que os euros custam muito a ganhar, que as associações precisam muito deles, mas têm que ser sempre muito bem empregues. Assim fossem todos os governos dos países e assim tivessem esse cuidado, que é absolutamente compreensível, que não se ajudam as entidades, mas ajudam-se, apoiam-se os projetos das entidades. E assim se está a fazer a verdadeira solidariedade e apoiar a verdadeira solidariedade. De qualquer maneira, isto que hoje em dia também a solidariedade está também a ser, digamos, encarada também pelo meio empresarial. Não sei se têm tido esta consciência, acredito que sim, que é óbvio. Não só há uns anos a solidariedade, que antes se chamava caridade, hoje já não se designa deste modo, era sempre, digamos, levada a cabo por individualmente. Hoje em dia também já as empresas têm na sua própria missão, no seu ADN da empresa, também um serviço, tem uma missão solidária ou um serviço social. No grupo de Portugal, seguramente, tem tido a ocasião de abordar empresas, empresários, marcas portuguesas que estejam presentes na Bélgica, ou que estejam em Portugal, ou nos países mais próximos da Bélgica. Qual é a aproximação, ou qual é a aceitação das marcas e do meio empresarial perante uma situação de solidariedade social? Como também agora já se diz, há também pessoas que são dedicadas a um empreendedorismo social. É muito complicado, é muito complicado. É uma grande dificuldade que nós temos. Nós a isso, em termos de funcionamento da nossa associação, chamamos os nossos sponsors, que seriam empresas que estariam dispostas a ajudar a manter a nossa associação para que nós pudéssemos continuar a financiar projetos. É muito difícil para nós termos isso, porque geralmente esse tipo de empresas querem saber em que projeto específico vão aplicar o dinheiro. E, pelos nossos estatutos, todo o dinheiro que nós recolhemos, quer seja eventos, quer seja de sponsor, vai para uma tesouraria comum. E essa tesouraria comum depois é que distribui para os projetos. Projetos que têm que ser aprovados em Conselho de Administração. Por isso, só depois de um projeto ser aprovado em Conselho de Administração é que ele tem verba e é financiado. Nós nunca podemos dizer a uma empresa, por exemplo, uma empresa, olha, nós vamos vos dar 5.000 euros, mas queremos saber em que é que isso vai ser aplicado. Nós não podemos dizer em que é que isso vai ser aplicado. Depois de ele ser aplicado, nós podemos dizer que foi aplicado neste projeto, mas nós nunca podemos dizer em que projeto vai ser aplicado, porque os primeiros têm que ser aprovados em Conselho de Administração. E só são aprovados em Conselho de Administração se há verba para eles. Por isso, é um pouco uma bola que anda aí complicado de desvendar, porque também não queremos ficar presas a ter financiamento externo que nos obrigue a financiar determinado tipo de projetos. Queremos ter sempre a nossa independência, sermos nós a escolher quais os projetos que financiamos, ser o nosso comitê de projeto a avaliá-los e a aprová-los. Porque se começamos
a ter uma empresa, sim, nós vamos financiar, mas queremos que financie um projeto numa área tal, num sítio tal. Isso tira-nos a nossa independência, não é? É um pouco complicado. Por exemplo, agora tivemos uma experiência muito interessante, porque neste panorama do Covid e tudo isso, não é? Nós temos muitos eventos parados, não podemos fazer eventos, não podemos nada, não temos fontes de financiamento. E há uma multinacional inglesa, a Ineos, passa publicidade, porque é muito conhecida, não há absolutamente nenhum, que a nível mundial tem uma verba de cerca de 1 milhão de euros para distribuir para associações que estejam afetadas pelo Covid, associações humanitárias, pequenas coisas. E vieram falar comigo, aqui assim em Bruxelas, uma das pessoas que eles têm também aqui em Bruxelas, uma empresa. Vieram falar. E eu falei com a parte dos projetos das FAM da Europa, com o presidente, como é que podíamos fazer. É claro, a gente vai ver e eles querem que a gente diga o que é que a gente vai financiar, qual é o projeto. Isso é impossível. Qual foi a nossa função nesse caso? Nós aqui temos montes de conhecimentos com associações que precisam, imensos. O que nós fizemos foi de ponte entre quem queria financiar e uma associação que precisava. Indicámos, olha, tem aqui 3, 4 associações, são associações que precisam imenso e qualquer uma delas seria contente de receber um financiamento vosso. Estabelecemos essa ponte, ajudámos para as coisas dos dossiês, tudo isso, e pronto, a associação foi financiada. Nós também não necessitamos, ao fim e ao cabo, de protagonismo, não é? A gente necessita que as coisas funcionem. E nós, como associação, não recebemos dinheiro nenhum, mas recebeu, ao fim e ao cabo, a instituição que precisava. E por isso é muito difícil termos financiamentos diretos. Mas qual é, se é que pode ser considerado, se é tão pouco que têm essa, digamos, essas contas feitas, há alguma percentagem de apoio que identifique o apoio, por exemplo, de empresas portuguesas ou empresas de luso-descendentes na Bélgica? Não. Que têm apoiado? Não. Não. Mas há Primeiro, não temos nenhum apoio direto. O único apoio que temos é, por exemplo, como fazemos o Bazar de Natal ou o Bazar da Páscoa, apoiam-nos com produtos. Isso é muito importante. Isso. Ou se queremos fazer um evento, sei lá, que nos ofereçam vinhos. Pronto, que nos ofereçam vinhos. Isso é mais fácil. Para o Bazar de Natal, temos sempre pelo menos 2 marcas que nos dão os produtos gratuitamente, isso é raríssimo, que é os chás da Gorriana dos Açores, e que são muito apreciados cá, ficam incríveis com a história da Gorriana, dos chás, tudo isso. A Castelbel. Estão de chá na Europa, de resto. A única produção. Na Itália estão a fazer uma experiência qualquer, mas continua a ser, e a mais antiga então, sem dúvida. Não sei, século XVIII, depois. E a Castelbel que nos oferece os seus sabonetes. O resto depois temos aí uns bordados muito bonitos também, mas é tudo coisas pequenas, uma empresa muito pequena que é só ao fim e ao cabo uma família, que até gosto de dizer o nome deles porque é impressionante que nos oferecem os produtos, que é o Amor Luso, que são uns bordados lindíssimos lá no Norte e que nos oferecem sempre, no Natal e na Páscoa, nos enviam um caixote com bordados para nós vendermos. O resto, mesmo empresas grandes, fazem-nos uns descontos, pronto, fazem-nos uns preços um pouco melhores, umas coisas assim, para nós podermos rentabilizar a venda nos nossos bazares. E depois quem está aqui, empresas que estão cá, temos às vezes de vinhos e isso que nos oferecem, e é importantíssimo, temos esses apoios. Não é? Dentro da própria associação, mas agora isto, a sua percepção, ou mesmo em Bruxelas, que Bruxelas é verdadeiramente um bocadinho do mundo, não é? Tem ali a representação do mundo, ou pelo menos da Europa inteira, e converge também, obviamente, à atenção do mundo. Qual é a sua apreciação relativamente à reputação de Portugal perante toda esta audiência? Eu acho, não é só na Bélgica, eu acho que os portugueses são sempre uns motores positivos na sociedade onde se integram. São elementos sempre motores dessa sociedade. Não são propriamente elementos que vão emperrar essa sociedade. E isso é uma visão geral que se tem dos portugueses. Cá, em Espanha, tudo isso. São motores mesmo de enriquecimento das sociedades onde se integram e tudo isso. A nível das FAM da Europa é engraçado porque somos um grupo relativamente jovem, comparado com os outros grupos, e somos considerados um grupo muito criativos, que fazemos coisas muito originais.
que vem um pouco a ver também com aquela faceta portuguesa de desenrascar as coisas, de arranjar sempre uma solução, e acho interessante. Há essa, consegue haver essa distinção, não que seja desprimorar os restantes grupos, mas há essa distinção entre o grupo português dos restantes na associação? Sim, somos considerados um atividade. Somos jovens, fazem coisas muito giras. Quando começámos a fazer a exposição e venda, o Arte e Design na Embaixada Portuguesa, diziam, isso não vai dar nada, fazemos essas coisas para vender, nunca se vende nada, outros grupos já experimentaram, não vou chegar a lado nenhum com isso. Fizemos o primeiro ano, correu mais ou menos bem, acharam engraçado, isto até foi giro, 2 dias, a Embaixada abre as portas, é ótimo, tudo isso. O segundo ano, tivemos já o dobro do lucro. O terceiro ano, fantástico. Este ano não vamos fazer, paciência. Mas são coisas que apostámos, um pouco contra a corrente, e que depois funcionaram e gostam das coisas que fazemos e isso. É um bom reflexo de facto, isso é uma coisa muito importante, que é essa percepção de que as comunidades portuguesas e os portugueses, ou mesmo os que estão a trabalhar temporariamente, não são os imigrantes que foram trabalhar mesmo, e que construíram uma vida. Gostei dessa analogia que fez, que são os motores também da própria sociedade. E, logicamente, que há uma boa integração, não é? Uhum. Sim. Em qualquer sítio, eu pelo menos tenho a sensação que nos veem sempre como elementos positivos que vão contribuir. É que pode-se pensar que os portugueses vão para o estrangeiro para enriquecer e tudo isso, pronto, vão para o estrangeiro por questões profissionais, seja pelo que for, mas ao fim e ao cabo contribuem também para desenvolver as sociedades onde se integram. E essa contribuição não é só pela sua força do trabalho, é também pela sua cultura, pelas suas relações, as relações que os portugueses mantêm com outras nacionalidades são sempre relações de bem-vindos. Nós acolhemos bem as outras pessoas, nós gostamos de receber em casa os filhos, os nossos amigos, os amigos dos nossos filhos. Sempre que vinham à nossa casa, há sempre coisas para comer, há sempre frigorífico com coisas, adoram, vê-se que se sentem bem. Por isso, tudo isto mostra que não é só pela força do trabalho que os portugueses são bem-vindos numa sociedade, é pela maneira como interagem com essa sociedade. Tanto que havia para dizer que eu imagino que tenha extraordinários, não só na Bélgica, como disse, e também na Espanha, então em Barcelona, que é uma cidade fabulosa, de casos, de experiências que ouviu falar, que viveu inclusivamente e que devem ter sido extraordinários. Mas o programa, este de Marca Portugal, é de curta duração, como todos os programas da internet, tem de ser algo muito de curta duração, mas o que aqui é passado e mostrado é de grande importância. E esta nossa conversa foi, de facto, de grande importância. Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco à conversa sobre, e a debater e a refletir sobre a marca Portugal, a marca país, a nossa reputação fora do país, e num local tão importante como é Bruxelas, que é de facto o centro da União Europeia, o centro político, administrativo e financeiro da União Europeia. Neste momento, então, agradeço-lhe. Vamos ter mais ocasiões de nos encontrar, com a Matriz Portuguesa, com o Grupo Portugal, dentro da Associação Femmes d'Europe. Dou-vos parabéns também pela sua atividade e por todo esse esforço e os resultados que, se aos obter, significa que os esforços estão a ser bem recebidos e são bem despendidos. Muito obrigado, Filomena. Muito obrigada, gostei imenso de falar convosco e de apresentar a associação também, que é sempre importante termos canais para divulgar este tipo de atividade que fazemos. Foi mais um programa Marca Portugal no canal Matriz Portuguesa Sapo. Tivemos connosco a Filomena Aguiar, a responsável pelo Grupo Portugal na Associação Femmes d'Europe, diretamente da Bélgica. Muito obrigado, boa noite.